Mateus capítulo 6. A partir do versículo 25. Está com a sua Bíblia aí? Ligue, abre, conecte, ou leia aqui atrás. Diz assim: por isso eu digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comerem ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que comida, e o corpo não é mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Amém? Irmãos, tem alguém aqui ansioso? Tem alguém ansioso aqui? Capaz, não. Como diz o gaúcho, capaz. Não existe isso. Não existem pessoas ansiosas no dia de hoje. Eu quero falar sobre isso. Daí o que você vai fazer? Você vai poder sair daqui hoje do mesmo jeito que você chegou, ansioso, ou você vai ouvir isso aqui e vai aplicar na vida. É a Bíblia. Imagine comigo uma coisa. Você entra no seu carro, você liga, você começa a andar, e aí do nada acende uma luzinha no painel. Alguns carros essa luzinha é amarela, outra é vermelha, que está dizendo para você que o seu carro está na reserva. Ele já quase não tem mais gasolina. E aí você pensa assim, dá para ir mais um pouquinho. Aí você anda mais um pouquinho, resolve mais alguma pendência. Aí você vai dizer, só mais um compromisso, depois eu abasteço. E aí você vai deixando para depois. Só que tem um detalhe: o carro, ele não anda sem gasolina, a não ser que ele seja elétrico. Na verdade, ele até anda, se você empurrar. Se você empurrar, ele anda. O motor, ele começa a falhar, ele vai tossindo e ele para. Tenho certeza que alguém já passou por isso. Lá em casa tem um ditado do povo lá: entrou na reserva, dá para ir até Porto Alegre. E a gente vai deixando o negócio assim, vai mudando. Mas você vai uma subidinha, você já fica tenso. Será que vai dar? Será que não vai dar? E o carro acaba a gasolina. E você parou. O problema não foi o caminho. O problema não foi a estrada que você pegou. O problema não foi o destino. O problema foi muito simples aqui. Foi falta de gasolina. Não é simples isso? Tudo que é canto, não tem imposto para você colocar gasolina? Tem, né? Mas a gente faz isso. A gente vai deixando. E eu não estou falando somente de carros. Porque quantas pessoas estão andando exatamente assim hoje? Funcionando, mas no limite. Andando, mas sem força. Você já não tem mais aquele vigor, você já não tem mais aquela alegria. Você vai vivendo, mas já está falhando por dentro. Como se por dentro você tem uma bomba que está prestes a explodir. Você já não consegue dormir mais. Você já não consegue se alimentar mais, mas você vai vivendo. E o mais curioso é que, assim como o carro, a gente sabe que precisa abastecer. A gente sabe disso. Mas é interessante que a gente prefere continuar, em vez de parar e cuidar da gente. E aí o que a gente vai dizendo? Depois do descanso. Não é assim? Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muitas coisas, eu tenho contas para pagar, eu tenho que trabalhar. Depois eu oro. Agora na hora do almoço eu vou dizer obrigado aqui, Senhor, obrigado, tchau, valeu. Depois eu oro melhor. Ora. Depois eu cuido de mim e não cuido. Depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer e não faz. E a gente vai vivendo assim. E quando a gente percebe, não é que a vida parou, porque a vida continua. Você não acorda toda segunda-feira para ir para o trabalho? Você acorda.
As irmãs que trabalham em casa, você acorda todo dia para ir para casa, para fazer comida. A vida não parou, mas a gente está vazio. A gente está vazio. O tempo, ele não para, mas a gente está seco por dentro. E tem gente que não parou, mas já cansou há muito tempo. E vai dizendo, eu tenho força, porque eu preciso trabalhar, as pontas não param. Amanhã tem ponto de água, de luz. Mas tem uma programação da igreja, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Quer dizer, continua trabalhando, continua resolvendo, continua vindo para a igreja, continua cumprindo as suas responsabilidades, mas por dentro já está esgotado. Já não tem mais o que dizer. Sem prazer, sem leveza, sem alegria no caminho, porque antes a gente chegava na igreja, levantava a mão, louvado seja o nome do Senhor, a gente adorava. Agora a gente está tão seco, a gente está tão ansioso, que a gente nem consegue mais levantar a mão vem até aqui e deu, porque nós estamos esgotados. A vida virou para muitas pessoas uma correria constante, muito constante. E é exatamente nesse cenário que Jesus vai falar de Mateus capítulo 6. Porque esse texto aqui não é só um conselho contra a ansiedade. Esse texto aqui é um desafio para que vocês e eu reorganizemos a nossa vida a partir disso aqui. É por isso que eu falei que você pode ir para casa do mesmo jeito que você chegou. Porque Jesus aqui nesse texto, ele não está tratando só de preocupações. Jesus ele está tratando de coração. Jesus ele está tratando aqui de prioridade, de confiança, de dependência. E ele está dizendo aqui de uma forma muito clara, ele vai dizer para nós: vocês estão vivendo sobrecarregados, porque vocês estão vivendo como se tudo, absolutamente tudo, dependesse de você e de mim. Então nós estamos vivendo assim, tudo depende de mim. E algumas pessoas até dizem, pastor, eu só tenho em mim mesmo, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr. E talvez sem perceber, muita gente hoje esteja assim, andando com o tanque vazio. O seu tanque já esvaziou. E Jesus, com muita graça, ele começa a ensinar para a gente aqui como voltar à essência. Como que a gente pode voltar para o lugar de onde nós nunca devíamos ter saído? E ele vai começar, no versículo 25, ele vai dizer assim, não andeis ansiosos pela vida. Parece uma certa contradição, porque a gente vai dizer, mas pastor, a vida é tão corrida, a vida é tão difícil. Mas ele vai dizer, não andeis ansiosos. Porque ele vai ensinar para nós que o nosso tanque ele esvazia quando a nossa alma está dividida. Nós estamos esvaziando o tanque porque a nossa alma está dividida. Porque a palavra que Jesus usa aqui para ansiedade é uma palavra que traz uma ideia de ser puxado em partes. É como se uma parte nossa fosse para lá e a outra parte nossa está sendo puxada para cá e a outra parte está sendo puxada para lá. Então não é apenas uma preocupação comum, é um estado que muitas pessoas estão vivendo de fragmentação da alma. É como se a pessoa estivesse em pedaços. É como se uma parte nossa quer fazer algo que é o certo, mas tem outra parte nossa que está fazendo o errado. E nós estamos nos espedaçando. É um pedaço nosso carregando a culpa do passado, e um pedaço nosso carregando o medo do futuro. Nós estamos tão preocupados com o passado, com coisas que aconteceram, e nós estamos carregando essa culpa nas costas, vivendo essa ansiedade, que nós não temos tempo de aproveitar o nosso presente e muito menos aproveitar o nosso futuro. E quase que nós estamos vivendo assim o tempo todo. Isso aqui é muito importante nesse contexto do Sermão do Monte, porque se você olhar o versículo anterior, no 24, Jesus vai dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ele vai falar isso lá. Ou seja, a ansiedade do versículo 25, ela não aparece isolada, ela é uma consequência de um coração que está dividido. Isso é a ansiedade. E a estrutura aqui que o texto mostra é muito simples. Coração dividido, vida ansiosa. Coração dividido, uma vida que a gente não tem tempo.
Porque tem gente que está muito preocupada com aquilo que não tem e não consegue achar tempo para aproveitar aquilo que tem. Você já parou para pensar que talvez hoje você está vivendo coisas que você pediu a Deus há muito tempo e Ele te deu e você nem percebeu? Já pensou nisso? Tenta fazer uma hora assim, uma análise da vida. Porque quando o coração tenta servir a Deus e ao mesmo tempo as rotinas, ao mesmo tempo a segurança, o controle de tudo, o nosso coração ele entra num colapso. Porque Jesus não está aqui tratando só de comportamento, mas Ele está tratando de senhorio. Entende isso? A ansiedade nesse texto aqui não é só uma reação humana, é um sintoma espiritual de desalinhamento. Eu estou desalinhado. E é um sinal de que algo de Deus, que não é de Deus, que deveria estar ali, não está ocupando mais o lugar. Algo que é de Deus. Isso explica aqui uma alma vazia. Aquela alma que está tentando suprir as suas necessidades, pensando que tudo depende de si. E talvez amanhã, nem todos vocês vai fazer feriadão, mas talvez amanhã alguns vão começar a rotina do dia, naquela correria, naquela coisa frenética, achando que tudo depende da gente. E aí chega de noite, você chega na sua casa, você conversa com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, você janta, e você vai para a cama, e aí você vira para o lado da parede, ninguém está te vendo, e aí as tuas lágrimas começam a cair. Por quê? Porque você está esgotado. Porque o coração, ele foi criado para ter um único centro. O nosso coração, ele foi criado para que o único centro dele seja Deus. Mas quando múltiplos centros começam a tomar conta da pessoa, nós vivemos uma vida sobrecarregada, instável, sofrida, cansada. E nós não sabemos por quê. E aí Tiago, ele vai falar no capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim, ó: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre aqui é exatamente isso, alma dividida. Nós não temos mais tempo para as coisas de Deus, nós não temos mais tempo para as nossas famílias, nós não temos mais tempo para os nossos amigos, porque agora nós temos muitas coisas para resolver, porque tudo depende de nós. Agora perceba como que Jesus continua o raciocínio aqui. No próprio versículo 25 ele fala: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. A palavra vida aqui, ela não se refere apenas do viver biológico, porque às vezes a gente pensa que é isso, né? É o viver biológico, eu estou vivo, eu estou em pé, eu só preciso de água, comida e pagar as minhas contas. A palavra usada aqui, psique, ela está falando a mente. Onde que está a nossa mente? Onde está o nosso coração? Onde está o prazer das coisas? Qual foi a última vez que nós saímos com a nossa família para ir numa padaria comer um pão com café? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que nós dedicamos um tempo além do trabalho, além das lutas do dia a dia? Jesus está dizendo: vocês estão reduzindo a vida ao nível das coisas. Jesus está dizendo isso, vocês estão fazendo com que a sua vida seja reduzida ao nível daquilo que você tem ou daquilo que você não tem. E quando isso acontece, o que é meio vira fim. E isso é muito atual nos dias de hoje. Pessoas ansiosas, pessoas que não conseguem viver a plenitude das coisas que o Senhor dá, porque estão muito preocupadas. E aí o que acontece? O exterior, ele cresce. Você pode trabalhar, pode ter um emprego, você pode ter 2 empregos, e nas horas vagas você vai fazer um bico, você vai fazer Uber, você vai fazer alguma coisa, você pode ter 2, 3, 4 empregos, e você vai conquistar ao sonho de infância, ter uma televisão de 65 polegadas, você vai lá e compra, e ela fica na sala da tua casa, mas você tem 3 empregos, você não tem tempo para olhar aquela televisão, pelo menos ela está lá. Então o teu exterior ele cresce, mas a alma fica seca. Quanto mais a pessoa tenta resolver isso com mais conquistas, com mais ganhos, com mais dinheiro, Deus vai dizer que isso é excesso de divisão interna. Nossa alma, o nosso tanque esvazia quando nós dividimos a nossa alma.
Quando nós dividimos as nossas atenções, nós não temos mais tempo para orar, nós não temos mais tempo para ler a Bíblia, nós não temos mais tempo para ter comunhão, nós não temos mais tempo para ir na igreja. Então eu vou escolher, eu vou de manhã, eu vou de noite, porque os 2 dias não dá, né, pastor? Porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho trabalho que eu trago para casa, eu tenho os estudos que eu não dou conta durante a semana, eu tenho muita coisa. A gente está perdendo tempo. Mas aí Jesus continua com muita graça. Jesus é tão bom que ele vai ensinando para a gente. E no versículo 26 ele vai falar uma coisa que eu acho que talvez uma das coisas mais difíceis para nós. Porque ele vai dizer assim, ó: olhai para as aves do céu. O nosso tanque esvazia quando nós assumimos o papel que é de Deus. Porque Jesus ele continua aqui esse ensino. E ele vai falar uma ilustração aqui muito simples, mas é muito carregada de profundidade teológica, porque ele vai falar assim, ó: olhe, aqueles homens estão na correria, aquelas pessoas estão na correria, e Jesus fala assim: olhe para as aves do céu. Aqui não é um olhar superficial. A ideia aqui no original é considerar atentamente, é observar, é refletir com intenção. Jesus está dizendo assim, ó: parem um pouco, desacelere, preste atenção e olhem. Quantas vezes nós fazemos isso por dia, por semana? Qual foi a última vez que você chegou na sua janela para ver o pôr do sol? Isso aqui já é um confronto, irmãos, com a nossa geração, porque a nossa geração não para observar nada. E o que ele manda aqui é observar. Ele manda: olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. E isso aqui não significa que elas não fazem nada, porque a própria criação mostra que elas se movem, elas procuram alimento, elas constroem ninhos. E o ponto de Jesus que ele fala para nós aqui não é que a gente não tem que fazer nada, não. Porque quando ele manda olhar para as aves do céu, nós vamos ver que elas trabalham, elas vão procurar alimento, elas fazem ninho, elas vão de um lado para o outro. Mas o que Jesus está dizendo não é a ausência de atividade. O que Jesus está querendo ensinar para nós é que é a ausência de ansiedade. É por isso que ele diz: parem e olhem, observem, contemplem. Nós não temos mais tempo para isso. Porque ele está contrastando aqui 2 estilos de vida. O primeiro estilo é aquele esforço com dependência. E o segundo estilo que ele está falando é que é o esforço com controle. As aves do céu estão na primeira. O esforço com dependência. Elas se esforçam, elas buscam comida, elas fazem ninhos, mas elas sabem que quem vai resolver isso tudo para elas é o Senhor. Isso é dependência. Jesus não disse: ó, fica em casa, vendo TV, vendo a vida passar, faça pipoca, sente e vai ver um filme. Jesus não disse isso, mesmo que isso também é bom. Mas ele não disse que isso tem que ser uma coisa que nós temos que fazer na vida. Ele fala: faça a tua parte, com controle, com regras, mas a dependência é do Senhor. O ansioso, ele vive ansioso porque ele não consegue depender. Ele não consegue entender. Isso reflete em todas as áreas da vida. Reflete em todas as áreas da vida. Por exemplo, quando nós vamos entregar o nosso dízimo, por exemplo, o que a gente não entrega? Porque, em outras palavras, a gente está dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu não confio que o Senhor pode me sustentar com os 90. Então, Senhor, me perdoa, mas eu vou ficar com os 100. Nós não conseguimos depender. Porque a dependência, ela precisa gerar em nós confiança. Eu tenho que confiar que eu vou sair daqui agora, eu vou pegar o meu carro e vou para casa com a minha família, e Deus vai me levar até lá. Porque se Ele não estiver no caminho, eu posso não chegar em casa. Eu tenho que saber que amanhã eu vou para o trabalho, você vai para o trabalho, você vai trabalhar, você vai ganhar o seu salário, mas a vida depende da dependência dEle. Então Ele vai declarar que, contudo, vosso Pai as sustenta. Elas buscam, elas fazem ninhos, elas buscam comida, contudo o vosso Pai as sustenta. Então aqui está o coração do texto. Porque Jesus não fala apenas de Deus como Criador. Ele fala de Deus aqui como algo que a gente esquece. Ele está falando de Deus aqui como o Pai. E isso
muda completamente a leitura. Porque Criador pode fazer, mas Pai cuida, Pai sustenta, Pai se envolve. E a palavra sustenta aqui, ela traz a ideia de prover, mas não só prover de vez em quando. Imagine nós com os nossos filhos, né? Nossos filhos estão com fome, eu vou dizer assim para eles: amanhã eu te dou comida. Aí amanhã é segunda, tá, eu vou te dar comida segunda, talvez na quarta e talvez na sexta. É assim que os pais fazem aqui. Se algum pai faz isso? Tua mãe fez isso contigo, Jéssica, alguma vez? Não, né? Pai é aquele que sustenta, mas aqui o texto, a palavra no original, está dando a ideia de sustento contínuo. Quer dizer, o pai que cuida o tempo todo. Sou eu que não deixo de cuidar. Sou eu que vou dizer assim: olha, desculpa aí, mas eu não estou achando que você não vai conseguir, então deixa eu te dar uma mãozinha. Aí o que acontece? Ansiedade. Agora perceba aqui a lógica de Jesus. Se Deus sustenta algo de menor valor, porque ele está falando dos passarinhos, né? Se ele sustenta algo de menor valor, será que ele não sustenta você e eu, que somos pessoas com mais valor do que as aves? Ele está dizendo isso. E sabe o que isso significa? Identidade. Por que é identidade? Porque eu sou filho dele. Eu sou filho dele. Eu tenho 2 filhos, eles comem pra caramba. Mas a gente dá comida para eles o tempo todo. São meus filhos. Eles são meus filhos, não importa se todo pai e toda mãe, se tiver um prato de comida só, não vai comer, vai dar para os filhos. Porque isso é identidade, eles são filhos. Agora, se eu consigo entender isso em relação a Deus, eu vou entender que eu sou filho. E se eu sou filho, Ele cuida, eu não preciso viver ansioso. Eu não preciso ficar batendo a cabeça na parede, eu não preciso ficar me preocupando, chorando, lamentando, secando a alma, dividindo o coração, porque eu sou filho. Sabe, irmãos, a ansiedade muitas vezes ela nasce quando a gente esquece quem nós somos diante de Deus. Porque nós vamos vivendo uma vida tão distante, tão longe do Senhor. A gente vem na igreja, mas a gente vem às vezes, se a gente não cuidar, a gente vem quase como se nós fôssemos um sacramento, como se fosse um sacramento. O que é um sacramento? Um sacramento é quando você faz algo e só pelo fato de você fazer, você já foi abençoado. É assim que algumas igrejas veem a ceia do Senhor, por exemplo, a igreja católica vê assim, é um sacramento. Só o fato de você pegar o pãozinho, você já foi abençoado. Então nós vamos na igreja porque alguém disse para nós que nós temos que vir, então nós viemos. Mas quando nós lembramos o que nós vamos fazer aqui, o que a gente está dizendo para o Senhor quando a gente canta Casa do Pai? Senhor, tu és bondoso, tu és maravilhoso, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu confio no Senhor. Quando eu entendo isso, eu não preciso mais viver ansioso, porque eu tenho Deus que cuida de mim. Sabe quem Ele cuida? Eu sou filho dele. Você é filho dele também? Amém. Não tem por que andar ansioso. Quando nós perdemos a consciência de filhos, nós começamos a viver como responsáveis absolutos de tudo. Eu tenho que ser responsável. E a ansiedade aqui nesse texto não é só falta de calma, é excesso de responsabilidade assumida indevidamente. Quando eu assumo alguma coisa indevida. Porque quando eu vou aconselhar alguém, eu consigo dizer para essas pessoas: olha, o Senhor disse, lancem sobre mim todos os seus fardos, eu vou cuidar de vocês. Eu consigo dizer para as pessoas, Jesus falou, venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou cuidar. Eu consigo falar isso para as pessoas. O problema do ansioso é que ele não consegue aplicar isso na sua vida. Serve para os outros, na minha não, pastor, porque na minha eu tenho que trabalhar. É como se na prática a gente dissesse, se eu não controlar, nada vai dar certo. Senhor, eu até confio em ti, tá, Senhor, mas assim, eu vou te dar uma mãozinha aqui. A pessoa vive sempre antecipando os problemas. O ansioso sempre antecipa os problemas. Ele sempre tenta garantir resultados. Ele sempre tem algo a mostrar. A mente dele está lá na frente. Eu li uma pesquisa uma vez que dizia que eu acho que era 83%, 84% de todas as coisas que a gente se preocupa não acontecem. Quer dizer, a gente se preocupa, a gente sofre, a gente lamenta, a gente perde o sono quando vai tirando o dia. Não acontece.
O ansioso, ele antecipa esse sofrimento, ele traz para si. É a pessoa que vai na igreja, é a pessoa que serve o Senhor do jeito que ela pode, mas ela vive uma vida estressada. E sabe o que isso acontece, irmão? Isso esgota, isso cansa. Agora, quando essa verdade desce para o coração, Deus é meu Pai, e Deus ele me sustenta porque Ele é meu Pai, algo muda diante de nós. Algo começa a mudar, porque agora eu não estou somente cantando e louvando a um Deus que alguém me disse que Ele existia, não, eu estou louvando e adorando ao meu Pai, e isso muda. Eu faço a minha parte, mas quem sustenta a minha vida é Deus. Nosso tanque vai esvaziando quando nós queremos tomar o controle das coisas. Uma outra coisa que Jesus nos ensina, aqui está no versículo 27, ele fala assim: quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Alguém pode? Alguém aqui pode? Se você vai morrer, você pode, não, eu quero viver mais uns 4 dias. Você consegue fazer isso? Não dá. Sabe quando que o nosso tanque esvazia? Quando nós perdemos o senso de suficiência. Porque aqui Jesus muda o tom. Ele sai de uma ilustração e ele entra em um confronto direto com a lógica da ansiedade. E a pergunta dele, mesmo sendo uma pergunta retórica, ela é profunda, porque ele fala assim: quem de vocês pode acrescentar? A resposta é muito óbvia aqui: ninguém. Ninguém. Mas o ponto de Jesus aqui não é apenas mostrar a nossa limitação. Jesus não está aqui só querendo mostrar a nossa limitação. Ele está querendo aqui expor a ilusão de quem sustenta a ansiedade. Porque quem sustenta a ansiedade pensa que pode mudar alguma coisa e não pode. A ansiedade só vai te destruir, porque no fundo a ansiedade ela carrega uma crença: se eu me preocupar o suficiente, eu consigo controlar o resultado. Quer dizer, se eu me preocupar, se eu fizer alguma coisa, e eu fizer bastante coisa, eu consigo controlar o resultado, e não pode. Nós só ficamos ansiosos. Aí Jesus, para desmontar isso, essa palavra acrescentar aqui, ela traz a ideia de nós acrescentarmos ou adicionarmos alguma coisa que não estava ali. Adicionarmos uma coisa pelo nosso próprio esforço. E côvado pode ser entendido como a medida de tempo. Eu não sei quando eu vou morrer, você sabe? Nós temos um intervalo de vida. Nós nascemos e nós, de certa forma, já estamos meio que morrendo até o dia que a gente morrer. Agora, nós precisamos aproveitar esse intervalo. Nós precisamos aproveitar, e com ansiedade no coração, tentando dominar, tentando fazer com que as coisas sejam feitas por nós, a gente nunca vai conseguir. Jesus está dizendo aqui: você não tem poder sobre a sua duração, você não tem poder sobre isso, mas você tem sim poder sobre o teu futuro imediato. O que é o teu futuro imediato? Você pode ir para casa hoje com o teu coração leve. Você pode querer vencer essa ansiedade. Ah, pastor, mas é fácil falar. É fácil falar porque a gente fala o que está na Bíblia. Jesus falou isso. Se Ele falou, é verdade. Isso aqui confronta o nosso senso de controle. Eu não posso controlar. Eu não posso. A ansiedade, ela não nasce só do medo. Não. Ela nasce do desejo desordenado de coordenar aquilo que só pertence ao Senhor. Então, Jesus vai expor isso aqui. Ele vai dizer uma coisa muito simples: não adianta. Se você está aqui nessa noite, você é uma pessoa ansiosa, a ansiedade não prolonga a vida. Ela não resolve o futuro. A ansiedade não muda o que está fora do nosso alcance. Ela não muda. Mas ela rouba o nosso presente. Nós paramos de viver porque nós estamos muito ansiosos. Agora, sabe o contraste que tem implícito aqui? Se eu não posso acrescentar nada na minha vida, por que ficar ansioso? Então eu preciso reconhecer que a minha vida, ela está nas mãos do Senhor. E por estar nas mãos do Senhor, eu preciso entender que eu não vou dar conta de tudo. Tem coisas que você não vai conseguir fazer.
Tem coisas que você não vai, por mais que você tente, tem coisas que você não vai conseguir fazer. Você pode correr atrás, você pode ir atrás das coisas, mas você não vai conseguir, porque tem coisas que pertencem só ao Senhor. Muita gente não está cansada porque trabalha demais. Não, está cansada porque tenta controlar demais. E a ansiedade é isso. E aí entra um ciclo muito danoso. Trabalha mais, se preocupa mais, tenta controlar mais e se esgota mais. Quanta gente sofrendo. Eu não controlo tudo e está tudo bem. Porque Deus controla. Deus controla a sua vida. Deus controla a minha vida. Última coisa. Dentro do versículo 28 ao 30, ele vai falar uma expressão muito interessante. Ele vai dizer: observar os lírios do campo. Isso aqui é intencional, porque o tanque da nossa vida ele é restaurado quando nós redescobrimos o nosso contentamento com Deus. O meu contentamento, porque Jesus aqui ele continua ensinando, mas agora ele muda o foco, porque se antes ele falou de provisão, ele estava falando de aves, agora ele fala de cuidado, ele fala de valor, ele fala de identidade, e novamente ele começa com um chamado muito simples para os discípulos: observem. Porque às vezes a gente para de observar. Às vezes nós estamos passando por problemas que nós já passamos em algum momento da vida e Deus nos livrou, mas a gente esquece. E a gente sofre e parece que Deus não pode fazer de novo aquilo que já fez por nós. E daí entra o quê? A ansiedade. E Jesus está aqui, de certa forma, o que Jesus está fazendo aqui, ele está desacelerando os discípulos. Porque o que ele fala? Vai um pouquinho, relaxem, calma, calma. O que vocês vão fazer agora? Observem. Talvez para muita gente que esteja aqui, talvez, se Jesus dissesse assim para vocês: observem, não posso, Senhor, não tenho tempo. Não, mas observem. Não, Senhor, não dá, eu estou correndo, eu tenho horário, eu tenho reunião, eu tenho coisas. Nós estamos muito ansiosos. O ser humano está muito ansioso. Sabe o que isso está gerando? Isso está gerando que dentro de nós está gerando uma bomba. É como se nós não tivéssemos mais paciência. É como se nós não conseguíssemos mais conviver. Nós estamos esgotados. Você trabalha, e chega no final do mês, o dinheiro entra na sua conta, ele entra e sai. Assim, você só vê o rastro dele. Nós estamos esgotados. Quero mostrar para você. Quando o grupo de louvor veio para cá, eu quero mostrar para você. Traz aqui. Quero mostrar na prática para você. Preste atenção. Só traz o próprio. Preste atenção no que eu vou te mostrar. Fica aqui do lado, Ricardo. Porque não é só querendo maravilha, pastor. Tem que pagar o preço. Imagina que sua vida é isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? A gente tirou, nossa, isso aqui a gente tirou o rótulo, porque eu não quero fazer propaganda, né? Se eu botar aqui, alguém vai ver o contrário, vai ver a rodeada, deixa eu ver. Mas isso aqui você sabe o que é. Imagina a tua vida, você está cheio de ansiedade, o mundo está te balançando. Assim. Aí você está lidando com pessoas e de repente uma pessoa te machuca, te ofende, te balança assim. E a vida é assim. Você está convivendo, você é ansioso, você está tentando resolver as coisas do seu jeito, mas o mundo está te balançando, ele está te mandando para lá, mandando para cá, te joga, te chuta, faz um monte de coisa contigo, e você está ansioso. Você está ansioso. Põe aqui em cima, abre para mim. Sabe por que ele está com medo? Porque ele sabe que vai explodir. Ele sabe que vai. Ele disse para mim que ele não ia por fora, mas põe fora aí. Eu vou contigo. Ele sabe que vai explodir. Muitas vezes, irmãos, na vida da gente, a gente sabe que vai explodir. Agora, vem aqui. Agora, o que acontece? Quando a gente começa a olhar para Deus e deixar Deus ter o controle, põe aqui para mim. Vai para mim.
A gente deixa Deus ter o controle. Coisas vão entrando na nossa vida. Nós vamos deixando Deus fazer o que Ele sabe fazer. A gente deixa Deus cuidar das nossas coisas. A gente deixa Deus tirar a ansiedade de nós. A gente deixa Deus controlar o nosso desejo de tomar controle das coisas. Então Deus vai trabalhando, Deus vai mudando a nossa vida. Nós começamos a entender que somos filhos. Então a gente vai vivendo assim. E aí, o que acontece quando você entendeu todo esse propósito? O que acontece? A vida vai continuar te balançando, não vai? Pessoas vão continuar te traindo, te machucando, te ofendendo. Mas aí, quanto mais o mundo te balança e você tem Jesus no seu coração, o que acontece? Você não tem medo de abrir. Porque aqui dentro tem domínio próprio. Aqui dentro tem mansidão. Aqui dentro tem fruto do Espírito. Aqui dentro tem o Senhor controlando a minha vida. Não vai explodir. Não vai explodir. Porque aqui dentro tem o Senhor. Vida ansiosa, a gente sabe que em algum momento vai explodir. Quando você deixa o Senhor ser o Pai na sua vida, não vai explodir. Porque Ele está contigo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos. O que o louvor vai estar tocando. Eu queria orar por você. Pelo menos seja essa pessoa que tem vivido até então com essa ansiedade, essa coisa que está te consumindo, você não sabe mais o que fazer. Eu quero dizer para você que tem solução. Deixa Jesus ser aquele que te controla e joga a ansiedade para lá. Então, quando o grupo de louvor canta, se você é essa pessoa que quer hoje tomar essa decisão ao lado do Senhor, dizer: Senhor, eu te amo, eu sou teu, mas eu ainda tenho essa ansiedade no meu coração. Eu quero pagar tudo isso hoje, em nome de Jesus. Você sai do seu lugar, vem aqui, que a gente ora com vocês. Sai do seu lugar. Vem pra cá. Não tenha vergonha, não. Se você é essa pessoa que quer largar a ansiedade, que tem paz que só o Senhor Jesus pode dar. Sai do seu lugar,